Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Dois Irmãos. Lei orgânica, que é a principal lei de cada município, é a lei que organiza o município, trazendo as principais regras de funcionamento da Prefeitura de Dois Irmãos, que é o poder executivo, e da Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, como nós vamos estudar. Bom, inicialmente a lei orgânica tem um preâmbulo contando da promulgação dela. Este preâmbulo eu nunca vi cair em prova, então não acho relevante nos preocuparmos com ele. Vamos direto então ao que interessa, o artigo 1º, que vai apresentar o município de Dois Irmãos, que, como a gente sabe, faz parte do Rio Grande do Sul, é organizado autônomo, o município tem autonomia em tudo que trata do seu peculiar interesse, e nessa autonomia a prefeitura vai fazer a administração dos interesses do município, e o município é regido por esta lei orgânica, por outras leis municipais que adotar, e também pelos princípios que estão na Constituição Federal e na Constituição aqui do Rio Grande do Sul. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município, e a alteração dos limites do município só podem ocorrer na forma prevista na Constituição Estadual. A divisão interna do município em distritos ou áreas administrativas é feita por lei. Pessoal, tudo isso que a gente viu aqui é muito introdutório, não costuma ser cobrado em prova. O artigo 3º prevê que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Todo poder vem do povo. O povo de Dois Irmãos elege os seus representantes. O povo elege prefeito, com vice-prefeito junto, e os vereadores do município. E esses atuam em nome do povo, né? O poder vem do povo, é isso que significa o artigo 3º. E o artigo 4º traz objetivos fundamentais, e aqui pode estar uma questão de prova. A banca pode perguntar quais são os objetivos fundamentais do município de Dois Irmãos previstos na lei orgânica. São eles: construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos do município e erradicar, acabar com a pobreza e com a marginalização e reduzir, diminuir as desigualdades sociais. Então aqui estão os objetivos fundamentais do município de Dois Irmãos. Símbolos do município são a bandeira, o hino, o selo e outros que forem estabelecidos por lei. Órgãos do município, que são, na verdade, os poderes do município, independentes e harmônicos, são o legislativo e o executivo. E aqui, pessoal, a banca pode fazer uma pegadinha tentando confundir vocês com a Constituição Federal. Por que isso? Porque quando a gente fala em poderes do município aqui na lei orgânica, a gente só vai encontrar dois poderes. Porque o município só tem dois poderes, não só Dois Irmãos. Qualquer município só tem dois poderes, que são o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, a gente vai encontrar três poderes, porque lá, na Constituição, tem o Judiciário. O Judiciário está na Constituição e não está na lei orgânica, porque o Judiciário não é um poder do município, é um poder do Estado ou da União. Então existe justiça federal, existe justiça estadual, mas não existe justiça municipal. E se a banca afirmar na prova que são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário, está errado, é pegadinha e tu não vai cair nessa. Tu vai lembrar que aqui no município são só dois poderes, o legislativo e o executivo. Bom, e salvo exceções previstas nesta lei, um órgão, um poder, não pode delegar suas atribuições para o outro. Nós precisamos que os órgãos, que os poderes tenham as suas próprias atribuições e exerçam elas. A função do poder executivo, que é a função de administração que a prefeitura faz. A função do poder legislativo é fiscalizar a atuação da prefeitura e também aprovar as leis que são discutidas e votadas, e hoje nós vamos ver aqui na lei orgânica como que isso funciona, como que são aprovadas as leis, dentre outras normas. E o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes não pode exercer a de outro.
por exemplo, se um vereador é convidado para assumir a função de secretário municipal, para ele assumir como secretário, ele tem que se licenciar da Câmara, porque não é permitido que ele esteja ao mesmo tempo atuando nos dois poderes. Então, os políticos vão atuar ou no executivo ou no legislativo. Tudo isso a gente vai aprofundar também ao longo da aula. Bom, para alcançar os seus objetivos, que é o bem dos munícipes, né, o bem dos cidadãos do município, o município pode unir esforços com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios. E isso pode ser feito por meio de convênios. Os convênios que a prefeitura firmar devem ser autorizados pela Câmara Municipal. Esse artigo 7º basicamente vai dizer que é possível, então, firmar essas parcerias com outros entes públicos por convênios ou consórcios. O artigo 8º fala da autonomia do município. Como eu falei para vocês no comecinho da aula, o município de Dois Irmãos é autônomo. Ele não é subordinado ao governo federal nem ao governo estadual. Ele possui a sua autonomia. E essa autonomia do município se expressa principalmente por esses motivos. O povo de Dois Irmãos elege os seus vereadores. O povo também elege diretamente o prefeito e vice. E existe uma administração própria que cuida do interesse do município. Essa administração própria é justamente a prefeitura. Então é isso que nós temos neste primeiro capítulo aqui do nosso estudo. O próximo capítulo trata dos bens municipais, os bens que pertencem ao município. E o patrimônio do município são todos bens que lhe pertencem, sejam imóveis, móveis, semoventes, direitos e ações. Quem é que administra os bens do município? Isso pode ser perguntado na prova. Em regra, é o prefeito, exceto os bens da Câmara Municipal, que os bens utilizados pela Câmara de Vereadores vão ser administrados pela própria Câmara de Vereadores, respeitando justamente a independência que tem entre os poderes executivo e legislativo. Todos os bens municipais devem ser cadastrados, eles fazem então um registro de todos os bens, fazem um inventário com todos os bens que o município possui. Os bens imóveis devem ser numerados na forma estabelecida e se mantém um livro-tombo com relação aos bens que pertencem ao município. E aí eles fazem a conferência todo ano para ver se os bens continuam no mesmo lugar e tudo mais, para garantir que o patrimônio público seja preservado. O artigo 12 fala sobre a alienação de bens municipais. Espera aí, o que é alienação? Alienar um bem municipal é quando um bem que pertence ao município deixa de pertencer ao município. E isso pode acontecer por uma venda, uma doação, uma permuta, que é uma troca por outro bem. E a alienação dos bens, sejam eles móveis ou imóveis, precisa de autorização legislativa, uma autorização da Câmara de Vereadores. Sempre que a prefeitura quer se desfazer de um bem, doando, vendendo, permutando, a regra é que precisa de autorização legislativa e concorrência pública, que é abrir uma licitação entre os interessados, e quem pagar o maior valor vai comprar o bem. Sendo dispensada a concorrência nos casos de doação e permuta, mas precisa para doação e permuta a autorização legislativa. E essa doação é permitida somente para fins assistenciais ou quando há interesse público relevante. Bom, focando nos assuntos mais importantes para a nossa prova, vamos agora ao estudo dos artigos 13 e 14, que tratam do uso dos bens municipais por terceiros. Isso significa quando alguém vai utilizar um bem que pertence ao município e o município não vai se desfazer desse bem. O município vai conceder ou permitir o uso desse bem por um tempo, mas o bem continua pertencendo ao município. Esse uso dos bens municipais pode ser por concessão ou permissão. Para os casos de um prazo maior, que envolvam maiores valores, o município vai usar a concessão e vai firmar um contrato com quem vencer a concorrência. Para fazer a concessão, tem que ter autorização da Câmara de Vereadores também, autorização legislativa. Já a permissão, para usos por um tempo menor, é feita por decreto do Executivo. E a permissão, então,
não passa pela Câmara Municipal. A Prefeitura diretamente pode permitir. Já a concessão tem que passar pela Câmara e ela vai ser por concorrência, licitação na modalidade de concorrência, e assina um contrato com o vencedor. Então memoriza assim, ó, com. A concessão é por concorrência, assina um contrato. Já a permissão é por decreto. E a banca pode perguntar na prova qual o instrumento utilizado para permissão. A resposta é decreto. Qual o instrumento utilizado para concessão? A resposta seria contrato. Então é importante memorizar e associar. Lembrou de concessão, lembrou do com. Concessão é por concorrência e contrato. Bom, os servidores municipais são solidariamente responsáveis com o município, respondem junto com o município, pelos danos que causarem, né, ao patrimônio municipal no exercício de suas funções. E reverte, volta ao município todos os bens que estavam em uma concessão. Como assim? Quando o município tem bens do seu patrimônio e faz uma concessão para que uma empresa explore esse serviço público utilizando esses bens, a empresa vai ter o uso desses bens, vai ter uma concessão para usar esses bens. Quando terminar o contrato, esses bens voltam para o domínio do município. Claro, porque na concessão o município não se desfaz dos bens, apenas eles ficam sob a responsabilidade da concessionária. Muito bem, agora nós temos a competência do município e o artigo 17 traz uma grande lista de competências que cabem ao município de Dois Irmãos. Depois que termina essa grande lista do artigo 17, a gente encontra o artigo 18, que também traz competências do município. Qual é a diferença do artigo 17 para o artigo 18? É que no artigo 17 estão competências que são somente do município de Dois Irmãos. Já no artigo 18, tem competências do município concorrentemente com o governo federal, que é a União, ou com o Estado. E a banca pode, na prova, misturar as competências do município do artigo 17 com essas competências concorrentes do artigo 18. Por isso, claro, é importante que vocês façam a leitura dessas competências e também comparem, né? Ao ler as do artigo 17, vocês estão lendo competências do município. Ao ler as do artigo 18, vocês estão lendo competências do município junto com o governo federal ou estadual. Bom, o artigo 19 traz uma regra importante, que os nomes de ruas, parques, praças, prédios do município só podem receber nomes de pessoas que já tenham falecido há pelo menos um ano. Nome de pessoa viva não pode colocar em nenhum patrimônio público. Só pode colocar nome de pessoas falecidas e que faleceram há pelo menos um ano. Essa regra que está no artigo 19. E quando se trata de denominação de vias públicas, de ruas e avenidas, e o homenageado for um cidadão do município, deve constar obrigatoriamente no projeto de lei, em anexo, um currículo do que está sendo homenageado, comprovando que realmente ele teve relevantes serviços prestados à comunidade e, por isso, vai ter uma rua ou avenida com o seu nome, né? E tem que ter também concordância dos munícipes, dos cidadãos do município, com abaixo assinado. O artigo 20 fala sobre o título de cidadão honorário, que é uma homenagem que a Câmara Municipal pode oferecer à pessoa que tenha notória idoneidade e se destacou prestando serviços à comunidade ou por seu trabalho social, cultural e artístico que lhe faz merecedora dessa gratidão e reconhecimento, né? Então esse é o título de cidadão honorário. Agora, muita atenção, muito importante para a nossa prova, acho muito provável que isso seja perguntado, que é a data de criação do município, que é o dia 10 de setembro, dia oficial do município. Não vai para a prova sem lembrar dessa data, porque é muito provável que eles perguntem. Então, a data de criação do município, o dia oficial do município de Dois Irmãos, é o dia 10 de setembro. E o município, pessoal, não pode estabelecer igrejas, cultos religiosos, nem colocar dinheiro neles, nem subvencioná-los, e também não pode impedir o seu exercício ou manter com eles relações de dependência ou aliança. Em outras palavras, o município não pode se meter com religião.
O município não pode criar uma igreja ou um culto, não pode dar dinheiro público para eles, também não pode atrapalhar o funcionamento, nem ter relações de dependência ou aliança com eles. Então, em outras palavras, o município não se mete com religião. Sobre tributos. Pessoal, tributos é a principal fonte de arrecadação do município. Os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições. Aqui no artigo 23 estão os 3 impostos do município, que eu já coloquei aqui nesse esquema, as taxas e as contribuições de melhoria. Impostos do município são 3. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quando tu compra um imóvel, quando tu compra uma casa, um apartamento, tu tem que pagar um imposto para a prefeitura, que se chama ITBI. Tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Empresas que prestam serviços, empresas prestadoras de serviços, recolhem esse imposto ao município. Esses são os 3 impostos do município. E a banca, na hora da prova, pode tentar te enganar misturando com esses impostos do município outros impostos que sejam estaduais ou federais. E aí vocês têm que lembrar que só são impostos do município esses 3: IPTU, ITBI e ISS. Esses são os 3 impostos do município. Além dos impostos, o município pode instituir taxas e a contribuição de melhoria. Esses, então, são os tributos do município. Bom, no aspecto tributário, em matéria tributária, o município também tem algumas vedações, algumas proibições, e a banca adora perguntar elas em prova. E a banca pode fazer uma questão para dificultar, perguntando o que não é vedado para o município. Então, a gente tem que saber o que é vedado, o que é proibido ao município aqui em matéria tributária. Primeira coisa, o município não pode instituir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Pessoal, sem lei não pode instituir ou aumentar um tributo. Então, se um prefeito ou prefeita quer aumentar o IPTU, por exemplo, antes de aumentar o IPTU, tem que encaminhar um projeto de lei. E somente se for aprovado pelos vereadores que vai ter esse aumento. E aqui, pessoal, a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que é vedado instituir ou aumentar tributos por lei. Não, por lei não é vedado. O que é proibido, o que é vedado, é instituir ou aumentar um tributo sem ter a lei estabelecendo, criando esse tributo. Também existem imunidades. O município não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e suas autarquias. Então, se tem órgãos públicos federais ou estaduais que tenham algum patrimônio, algum imóvel no município de Dois Irmãos, o município não vai cobrar IPTU deles, por exemplo, porque não pode cobrar impostos de outros entes públicos. Também não vai cobrar impostos de templos de qualquer culto. As igrejas e templos não vão pagar IPTU também, e nenhum outro imposto. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos também não vão pagar impostos. E ainda, livro, jornal e periódicos, assim como papel destinado à sua impressão. Todos esses, então, são imunes de impostos aqui. O município não pode cobrar impostos nessas situações. O próximo capítulo trata da soberania e da participação popular. A soberania popular vem lá daquela primeira disposição que a gente viu lá no comecinho da lei, que diz que o poder vem do povo, né? E se o poder vem do povo, o povo tem que ter formas de estabelecer a sua soberania. A principal forma é pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É que todos do povo, atendidos os requisitos da lei, podem votar e podem ser candidatos a prefeito, vereador, o que quiserem. E também se exerce a soberania pelo voto direto e secreto, porque nós vamos às urnas, então, de 4 em 4 anos, eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. O voto que tem valor igual para todos e é secreto, como a gente sabe, e ele é exercida, essa soberania popular, além de ser exercida pelo nosso voto de 4 em 4 anos, também pode ter outras ocasiões que ela seja exercida. É possível que se convoque plebiscito ou referendo, que são formas de consulta à população.
E também iniciativa popular de lei ou de emendas à lei orgânica. O povo pode fazer um abaixo-assinado, reunindo 5% dos eleitores e apresentar um projeto de lei ou uma proposta para que seja realizado um plebiscito. O plebiscito, que está previsto aqui no artigo 29, pode ser, então, convocado, tanto o plebiscito quanto o referendo, pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores ou por 5% dos eleitores. E também por 5% dos eleitores que se exerce essa iniciativa popular de projeto de lei. Bom, o artigo 31, trazendo também uma ideia do povo participar e acompanhar o trabalho realizado na prefeitura, prevê que as contas do município que o prefeito presta todos os anos devem ficar durante 60 dias por ano à disposição de qualquer contribuinte. Qualquer um pode ir lá e olhar as contas. E se alguém olhar as contas e achar que tem alguma coisa errada, pode impugnar, pode questionar isso para a prefeitura. Então, essas são as formas que a lei orgânica estabelece de soberania e participação popular no processo político aqui do município. Agora nós temos o título 2, que vai falar sobre os poderes. Vai começar falando sobre o poder legislativo, e aqui a gente vai ver muitas disposições até o fim deste vídeo e no próximo também. E depois a lei orgânica vai falar sobre o poder executivo, que é a prefeitura. Vamos ver então as principais regras aqui, sempre lembrando, claro, o foco para a prova de concurso público. No artigo 32, pessoal, a gente vai encontrar, então, que o órgão legislativo do município é a Câmara de Vereadores, que é composta por vereadores eleitos em pleito direto para o mandato de 4 anos. A composição atual da Câmara é de 9 vereadores, sendo possível, e respeitando os limites previstos na Constituição Federal, fixar pelo voto de 2/3 dos seus membros, o número de vereadores para o próximo mandato. Então, se os atuais vereadores quiserem mudar a quantidade de vereadores da próxima eleição, eles precisam fazer uma votação no primeiro semestre do último ano do mandato. E essa votação, para se aprovar a alteração do número de vereadores, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Então, como hoje temos aqui na lei orgânica 9 vereadores, se eles quiserem aumentar a quantidade de vereadores, é necessário o voto de 2/3, ou seja, 6 dos 9 atuais vereadores, votando favoravelmente, poderá aumentar a quantidade de vereadores, desde que respeitados os limites da Constituição Federal, que lá no artigo 29 estabelece limites máximos de vereadores de acordo com cada município. Bom, para fins de prova, aqui 2 informações bem importantes que podem ser perguntadas. A quantidade de vereadores, que são 9, e a votação necessária para alterar, que é 2/3 dos membros. Muito bem, aí vem o endereço da Câmara Municipal, tem ali os dias de funcionamento, ela deve funcionar uma vez por semana, na forma do regimento interno, na primeira, segunda, terceira e quarta segunda-feira de cada mês, e encerra a atividade do ano no dia 15 de dezembro. Aí entra de recesso, 15 de dezembro, e só volta a atuar na primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Então, a Câmara fica 1 mês e meio praticamente de recesso. A metade final de dezembro e todo o mês de janeiro, né? É o período, então, que não vai ter sessões todas as semanas, vão dar uma folga aí para os vereadores pegarem uma praia. E o parágrafo único prevê que a Câmara Municipal pode promover reuniões itinerantes. Uma reunião itinerante é uma reunião da Câmara fora do prédio da Câmara, quando a Câmara vai em algum distrito, em algum bairro, em alguma localidade fazer uma reunião. Para isso é necessário, claro, que tenha aprovação de maioria dos vereadores. O artigo 34 prevê que no primeiro ano de cada legislatura, peraí, o que é uma legislatura? Legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores são eleitos para um mandato, para uma legislatura de 4 anos. No primeiro ano dessa legislatura, a Câmara se reúne para dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito e fazer a eleição da sua mesa. E isso é feito no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, a Câmara faz essa reunião.
E aí ele elege, dentre os seus 9 vereadores, vai eleger os que vão comandar a Câmara, a mesa da Câmara, que vai ter o presidente da Câmara, o vice-presidente, secretário. Esses membros da mesa da Câmara vão ser eleitos para o mandato de 1 ano. E a banca pode perguntar em prova, qual é a duração do mandato da mesa? O mandato dos vereadores é de 4 anos, mas a mesa é 1 ano. Então, todo ano eles fazem a eleição para definir quem serão, né, quais serão presidente e vice-secretário da Câmara. Bom, a gente tem aqui também a constituição de uma comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão, de sobreaviso durante o período de recesso. E se naquele período de recesso, que é a segunda metade do mês de dezembro e no mês de janeiro, se alguma providência precisar ser tomada pela Câmara, essa comissão representativa poderá tomá-la. É possível também a convocação extraordinária da Câmara. O que é convocação extraordinária da Câmara? É convocar a Câmara por uma sessão extra, uma sessão adicional, além daquelas normalmente realizadas. E a banca pode perguntar na prova como que é feita essa convocação. Quem é que pode convocar a Câmara para uma sessão extraordinária? Isso vai acontecer, geralmente, quando tem um assunto muito urgente que não pode esperar a próxima sessão da Câmara, ou quando não deu tempo nas sessões normais de concluir uma votação, um assunto, e se convoca um dia só para concluir aquele assunto. Também pode acontecer essa convocação extraordinária durante o período de recesso, né? Bom, essa convocação extraordinária pode ser feita pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores. E a banca pode alterar ou te perguntar na prova quantos vereadores precisa para convocar uma extraordinária. E a resposta seria 1/3, né? 3 dos 9 vereadores. Bom, nessa sessão extraordinária, vai ter uma pauta dizendo qual assunto que vai ser tratado. E nessa sessão, nesse dia, somente pode tratar desse assunto que está na convocação. Não pode aproveitar a extraordinária para tratar de outros assuntos que não estejam na sua convocação. E para essa sessão extraordinária, cada vereador deve ser convocado pessoalmente e expressamente. Bom, nas comissões da Câmara e na mesa deve ser assegurada, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos. Que os diferentes partidos que possuem vereadores estejam na mesa, na comissão, que não sejam todos membros da comissão ou da mesa de um mesmo partido, que se distribua entre diferentes partidos. Essa aqui é a ideia do artigo 36. E o artigo 37 vai tratar sobre a regra de votação, como funcionam as votações aqui. Essa regra de votação eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.